Bem-vindos, cada um de vocês, neste culto de um novo ano que tem início, lembrando as boas dádivas que o Senhor tem para nos oferecer, como herança do reino que vem. A palavra de acolhida deste primeiro domingo de Advento, nós trazemos do texto de Zacarias 9:9. Alegre-se muito, povo de Deus, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso. Aleluia! Sim, estimado irmão e irmã em Cristo Jesus, neste primeiro domingo de Advento, nós lembramos no ciclo que se fecha entre as leituras da semana anterior e esta semana, de um Deus que promete e cumpre a sua palavra. Ele vem para salvar-nos. Como já veio a primeira vez, como continua a vir a cada semana e hoje também aí na tua casa, ele virá derradeiramente no dia final para entregar a herança a todos aqueles que são os benditos, os abençoados pelo Pai. Que nosso Deus abençoe a você, também a cada um de nós, na participação e em recebermos as bênçãos deste culto. Invocamos a bênção do nosso Deus. Ó Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, aqui estamos reunidos neste tempo de advento em Tua casa. Suplicamos a Tua presença sobre cada um de nós e que traga também a Tua bênção, a fim de que o nosso culto seja recebido em Tua presença com alegria e nós de Tuas mãos recebamos todas as dádivas e bênçãos que precisamos nesta vida e para a eternidade. Por Jesus Cristo, Teu Filho, que contigo e o Espírito Santo permanece o único Deus para todos sempre. Amém, Senhor. Cantamos o hino Abram esta linda porta, 168 do Inário Luterano. Esta linda porta, busco a face do Senhor. Nesta casa me conforta seu gracioso eterno amor. Quero ver o meu Jesus, dele obter consolo e luz. Dá-me espírito temente, santifica-me, Senhor. Vibre, exulte todo crente ao cantar o teu louvor. O Evangelho quero ouvir, na alma tua paz sentir. Abençoa a sementeira neste pobre coração, sara natural cegueira, dá-me reta compreensão. Tudo quanto irei ouvir, fruto faz e produzir. Senhor, aviva, fortalece o coração. Com bondade, ó Deus, ativa meu viver em devoção. Meus anseios vou saciar ao ouvir-te aqui falar. Fala, ó meu Senhor bendito, o teu servo quer ouvir.
queremos falar com nosso Deus, confessar a Ele os nossos muitos pecados. Os nossos pecados causam divisão e afastamento entre nós e o nosso Criador. Tal qual folhas secas em tempos de ventania, assim também os nossos pecados nos afastam da presença do nosso Deus. Confiando em Sua promessa, queremos viver como rochas, alicerçados em Cristo Jesus, sendo purificados pelo Seu sangue precioso. Ele que vem a cada um de nós e neste momento para dizer a cada um de vocês que tem o poder e o desejo de perdoar todos os teus pecados e transformar a tua vida de ímpia em purificada e santa. Confessemos ao Senhor os nossos pecados. O nosso socorro, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Senhor Deus, diante de Ti confessamos que temos pecado muito por pensamento, palavras, ações e omissões. Sabemos o quanto nossos pecados são graves, pois eles atraem sobre nós a Tua ira e o Teu castigo, nesta vida e por toda a eternidade. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós, perdoa-nos de todos os nossos pecados, dá-nos vontade nova e firme de Te reconhecer como nosso bom pastor e aguardarmos fiéis a Tua volta derradeira. Amém. Amado irmão e irmã, é esta também a tua confissão? Reconheces os teus pecados, a gravidade e a justa punição por cada um deles? Te arrependes e confias no perdão suficiente em Cristo Jesus? E desejas, pela ação do Espírito Santo, viver esta vida de reconciliação diante do Senhor, servindo a Ele com tudo o que tens, teu corpo, tua vida, os dons, os bens e o tempo, com a força e nas oportunidades que o Espírito Santo concede? Se assim é, então diga: sim, eu desejo, pela graça de Deus. Em virtude dessa tua confissão, eu, como pastor e vosso irmão chamado e ordenado, compartilho com cada um de vocês da graça, o presente dos céus, e da parte por ordem de Jesus Cristo, nosso Senhor, digo: os teus pecados estão perdoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu irmão. Nós queremos entoar o salmo para este dia de número 80, dos versículos 1 a 7. Faremos a leitura com divisão por versículos. O último versículo faremos a divisão na metade dele. Ouve-nos, ó pastor de Israel, escuta-nos, tu que guias o teu rebanho, tu que estás sentado no teu trono, que ficas sobre os querubins, mostra a tua misericórdia pelas tribos de Efraim, Benjamim e Manassés. Mostra-nos o teu poder, vem e salva-nos. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus, mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Até quando, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, ficarás irado com as orações do teu povo? Tu nos tens dado pão de lágrimas para comer e um copo cheio de lágrimas para beber. Tu deixas que as nações vizinhas briguem por causa da nossa terra e que os nossos inimigos zombem de nós. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos.
Amém. Queremos cantar com nossa irmã Cláudia Oliveira o hino 141 do Louvai ao Senhor, cancioneiro de nossa igreja, Como é bonito, Senhor. Agradecer a Deus por tantas bênçãos que tem derramado sobre cada um de nós. Agradecer a Deus por essa semana que passamos e que celebramos na última quinta-feira o Dia Nacional de Ação de Graças, também aqui em nosso país. Celebrar também este novo tempo de advento que temos. Poder celebrar e acendermos no altar e também em nossos lares a coroa que anuncia: perto está o Senhor. Perto está para aqueles que o aguardam, perto está também para aqueles que confiam na sua promessa e na sua presença. Perto está também para alertar aqueles que andam por este mundo sem se darem conta de que um dia prestarão satisfação de todos os seus atos. Eu convido você para orarmos e falarmos com esse Deus que se coloca perto de cada um de nós. Senhor Deus, confiamos nas Tuas promessas. Não permitas que desanimemos em nossa espera pela Tua vinda. Fortalece nossa esperança de que Tu voltarás para o grande julgamento final. E enquanto esperamos, mantém-nos firmes a Ti e envolvidos no trabalho do Teu reino, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, que contigo e o Espírito Santo permanece o único Deus, agora e sempre. Amém, Senhor. Cantamos do hino 190 do Inário Luterano: preciosas são as horas na presença do Senhor.
horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa de minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois Ele é o meu abrigo quando o diabo me tentar. Ao sentir-me rodeado de cuidados e amargor, quando dúvidas me assaltam e me causam ânsia e dor, em Jesus me refugio e procuro proteção, pois só Ele tem palavras de real consolação. Conhecendo os meus temores, minha culpa e imperfeição, Ele escuta complacente a sincera confissão. Com ternura e amor apaga meu pecado e todo o mal. Perdoando, Ele oferece sua paz celestial. Santifica minha vida, ó Senhor, na comunhão com os filhos da promessa. Ouve sempre a petição que confiante a ti dirijo. Grato sou a ti, Jesus, pelo amor e pelas bênçãos que me vem de tua cruz. A leitura do Antigo Testamento para esse dia está registrada em Isaías capítulo 64, dos versículos 1 até o versículo 9. Versículos 1 a 9, Isaías 64. Onde lemos assim: Como gostaríamos que tu rasgasses o céu e descesses, fazendo as montanhas tremerem diante de ti. Elas seriam como a água que ferve em cima de um fogo forte. Os teus inimigos reconheceriam a tua fama e tremeriam de medo diante de ti. Quando fizeste coisas maravilhosas que nós nem esperávamos, tu desceste do céu e as montanhas tremeram diante de ti. Nunca ninguém viu ou ouviu falar de outro Deus além de ti, de um Deus que faz coisas assim em favor dos que confiam nele. Tu aceitas os que fazem com prazer o que é direito, os que lembram de viver de acordo com a tua vontade. Tu estavas irado conosco, mas nós continuamos a pecar. Só seremos salvos se andarmos nos caminhos antigos. Todos nós nos tornamos impuros, todas as nossas boas ações são como trapos sujos. Somos como folhas secas, e os nossos pecados, como uma ventania, nos carregam para longe. Não há mais ninguém que ore a ti, ninguém que procure a tua ajuda. Por causa dos nossos pecados, tu te escondeste de nós e nos abandonaste. Mas tu, ó Senhor Deus, és o nosso Pai. Nós somos o barro,
tu és o oleiro. Todos nós fomos feitos por ti. Não continues tão irado, ó Senhor, nem lembres para sempre os nossos pecados. Não esqueças que somos o teu povo. Palavras de súplica do profeta, que aqui assume o papel do próprio povo e intercede com o povo para que Deus volte os olhos para eles. Também nós, juntamente com todo esse povo cristão, clamamos porque vivemos esta luta e também essa mesma angústia, essa ansiedade para que o Senhor se revele, não apenas a nós, como tem feito, mas também a todos os povos da terra, e dê um basta para os dias de sofrimento. Ó vem, Senhor Jesus. A segunda leitura, registrada na Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo 1, os versículos 3 a 9, onde lemos assim: Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Eu sempre agradeço ao meu Deus por causa da graça que Ele tem dado a vocês por meio de Cristo Jesus. Por estarem unidos com Cristo Jesus, vocês foram enriquecidos em tudo, tanto no dom de anunciar o Evangelho, como no dom de sabedoria espiritual. A mensagem a respeito de Cristo está tão firme em vocês, que vocês não têm deixado de receber nenhum dom espiritual enquanto esperam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo vai conservá-los firmes até o fim, para que no dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, vocês não tenham culpa de nada. Deus é fiel e chamou vocês para que vivam em união com o seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Esta carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, que trata em sua grande maioria de problemas relacionados à divisão e à má compreensão dos dons dados por Deus, traz essa palavra que hoje aqui acolhemos, na segurança de que é por causa de Cristo e não por méritos próprios que os cristãos de Corinto e que você e eu seremos encontrados puros, santos, perfeitos aos olhos do Senhor por causa de Cristo, por causa do seu sangue que cobre nossos pecados. Que o Senhor guarde esta palavra no teu coração. Cantamos. Aleluia, aleluia, aleluia. O texto do Evangelho para este dia está registrado em Marcos capítulo 11, os versículos 1 a 10. Marcos 11, 1 a 10. Onde lemos assim: Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, foram até o Monte das Oliveiras, que fica perto dos povoados de Betfagé e Betânia. Então Jesus enviou 2 discípulos na frente com a seguinte ordem: Vão até o povoado que fica ali adiante. Logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele, mas o devolverá logo. Eles foram e acharam um jumentinho na rua, amarrado perto da porta de uma casa. Quando estavam desamarrando o animal, algumas pessoas que estavam ali perguntaram:
o que é que vocês estão fazendo? Por que estão desamarrando o jumentinho? Eles então responderam como Jesus havia mandado. E então aquelas pessoas deixaram que os 2 discípulos levassem o animal. Eles levaram o jumentinho a Jesus e puseram as suas capas sobre o animal. Em seguida, Jesus o montou. Muitas pessoas estenderam as suas capas no caminho e outras espalharam no caminho ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana a Deus! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Que Deus abençoe o reino de Davi, o nosso Pai, reino que está vindo. Hosana a Deus nas alturas do céu. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Cantamos. O Santo Evangelho gostei de ouvir. Falou do passado, presente e por vir. O Espírito Santo me faz nele crer. Alegre eu canto, feliz vou viver. O clarim que chama os crentes à batalha já tem soado e soará derradeiramente. Cantamos o hino 531 do nosso Inário Luterano, Já Refulge a Glória Eterna. Já refulge a glória eterna de Jesus, o Rei Senhor. Sua graça sempre eterna nos ampara com amor. Os sinais de sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama o crente à batalha já soou. O Senhor tomando frente, multidões já conquistou. Ao maligno em retirada, aos seus pés o fez tombar. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações Jesus potente com justiça julgará, e os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que veio no primeiro Natal, viveu como cada um de nós, que morreu e que ressuscitou e que em glória subiu aos céus. E antes de subir diz que ele continua a vir. Vem continuamente através da sua palavra, está presente entre nós através dos seus sacramentos. E que virá de maneira derradeira,
virá de maneira definitiva para ajuntar e acolher junto de si todos aqueles que nele confiam. Nós aguardamos esse dia. Ó, vem, Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos tomando um novo calendário cristão. Estamos tomando um novo ciclo. E em nossa igreja, sob a temática Firmados em Cristo Jesus, queremos agora voltar os nossos olhos, como temos aqui em nossa tela, quero mostrar para vocês. Nós recebemos e compartilhamos perdão, vida e salvação. Nós queremos olhar esse tema e refletir nele a partir dos textos que nós temos neste dia. De modo muito especial, olhar para o texto que temos aqui em nossa projeção, onde no versículo de número 10, o texto diz que Deus abençoe o reino de Davi, o nosso Pai, o reino que está vindo. Hosana a Deus nas alturas do céu. Estimados irmãos e irmãs, este texto foi cantado pela multidão, segundo o registro em Marcos, quando Jesus entrou na cidade de Jerusalém, na sua última semana antes da paixão, da sua crucificação e ressurreição. Era um canto de vitória, um canto de acolhida do Messias. Estavam ali aguardando a chegada do Rei, o Rei Jesus, e embora muitos talvez ainda não compreendessem a dimensão do seu messianato, não haviam ainda compreendido qual a característica fundamental do seu reinado, estavam cantando glórias. Estavam celebrando a chegada de Cristo no meio da grande festa do povo. De maneira talvez até profética, esse povo estava também celebrando uma tipologia do que está para acontecer no dia em que Jesus vier derradeiramente. Quando ele se manifestar, todos os anjos dos céus e também toda a cristandade na terra que o reconhecerá, certamente cantará hinos de louvor, de alegria, de exaltação, pois o Senhor mostrará a todos que permanece fiel na sua palavra. O texto que nós trazemos, portanto, mostra neste tempo que estamos vivendo que esse Cristo que veio garante que na sua ressurreição e garante que também através da pregação da palavra ele continua chegando, ele continua se manifestando na vida de cada cristão pelo mundo afora. E que chegará o dia, estimado irmão e irmã, em que ele se manifestará, não novamente para ser humilhado, mas para ser reconhecido, exaltado, adorado por aqueles que o amam e respeitado por aqueles que hoje o desdenham. Esse Cristo Jesus, meus amados irmãos, está chegando na cidade de Jerusalém para oferecer o melhor de todos os presentes. Como nós ouvimos nas semanas anteriores, nas leituras que viemos fazer no texto de Mateus, nós ouvimos todos os detalhes e a preocupação de Cristo para que não apenas as autoridades, não apenas os seus adversários, mas também os seus discípulos, e de maneira muito mais preocupada, que os seus discípulos o reconhecessem e pudessem comunicar
o seu presente e as suas dádivas àqueles que estavam em derredor, e que não o confundissem, e que também não se confundissem com os sinais dos tempos do fim que estariam e que estão se manifestando. O texto, como nós trazemos, mostra que esse Cristo, ele vem na palavra hosana como um cântico do Antigo Testamento, que é um clamor para a salvação de Deus. Hosana, o reino do Senhor está vindo. Tempo de advento é tempo de preparação. Um ciclo que se fecha para um novo tempo que se inicia. Esse tempo de espera. Embora muitas coisas ao nosso redor estejam difíceis, e muitas delas por conta de enfermidades, por conta de distanciamentos, por conta de comportamentos e atitudes que não estávamos acostumados, que por muitas vezes nos causam tédio, nos causam irritação, nos causam talvez até mesmo preocupação por não vermos algo tão seguro ou tão evidente de uma retomada, de uma estabilidade. Causa e tem causado em muitos ansiedade, depressão, devido ao isolamento e devido à falta de atitudes adequadas daqueles que têm o poder, daqueles que têm a responsabilidade de gerir, de administrar recursos e a dinâmica das cidades. Em meio a tantas incertezas, em meio a lutas e em meio ao temor da morte que ronda e de modo muito mais acentuado nestas últimas semanas, estimados irmãos, perguntamos para o próprio texto: quando é que vem? Quando vem esse reino do Senhor para que se estabeleça de fato a paz? Quando chegará esse reino do Senhor para que todas essas coisas que hoje nos causam e que trazem desespero sejam de fato eliminadas, sejam deixadas para trás no lugar de esquecimento, não apenas nosso, mas especial esquecimento de Deus? Quando vemos todos esses sinais, quando vemos todas essas inquietações, precisamos olhar não para nós mesmos e nem para o mundo, como se dele viesse a resposta, mas voltar os nossos olhos para onde o próprio Cristo afirma que está a resposta, o ânimo e a vida. Neste tempo de advento é tempo de voltar os nossos olhos para a palavra de Deus e ver de um modo muito especial aquilo que ela nos oferece. Como nós ouvimos na leitura do Antigo Testamento, somente na graça e na misericórdia do Senhor é que nós encontramos força e abrigo para não sermos espalhados pelo vento do pecado para longe de Deus. Somente na presença e na casa do Senhor é que encontramos sustento e força para não entrarmos em desespero ou nas dúvidas que levam ao distanciamento. É ficando no estudo da palavra e a partir dela fazendo perguntas ao mundo ao nosso redor e apontando os olhos daqueles que estão ao nosso redor para a esperança que o Senhor nos traz. O reino do Senhor está vindo. Mas, pastor, há tanto tempo esse texto está sendo colocado. E de que maneira ainda olhamos para ele sem nos confundirmos entre tempos e épocas? Estimado irmão e irmã em Cristo Jesus, o reino do Senhor é algo dinâmico, é algo vivo e transformador.
se de fato podemos olhar na história os eventos deste Cristo, deste Jesus que na história nasceu numa determinada cidade, sob o governo de um determinado imperador, e que em sua caminhada, juntamente com seus discípulos, deu a sua vida e que ressuscitou. Esta primeira vinda de Cristo ficou como um marco histórico para confirmar a justiça e a fidelidade de Deus em todas as suas promessas e em toda a sua palavra. Antes de subir aos céus, preparar para cada um de nós um lugar e morada, ele reuniu os seus próprios discípulos. Ele os confortou com a presença do Espírito Santo. Ele lhes entregou uma tarefa sem igual, de sair e seguir pelo mundo compartilhando de vida em vida, de pessoa em pessoa, que há uma esperança em meio às incertezas que se põem aos nossos olhos, em meio às dúvidas espirituais que nós enfrentamos cotidianamente. Esse Cristo, estimado irmão e irmã, deixou com a sua igreja esta boa nova para ser compartilhada, de que Ele está presente de maneira renovada, de maneira inteira e de maneira real. Toda vez que nós, diante do altar, que nós, diante da sua palavra, pedimos e recebemos o perdão dos pecados. É em todo e qualquer momento em que nós podemos trazer um adulto ou uma criança diante da pia batismal e, pela autoridade do próprio Senhor, abrir para esta pessoa o céu. Como nós ouvimos hoje na leitura de Isaías, o povo clamando por esse Deus que manifestasse, que rasgasse, que abrisse os céus. Talvez algo semelhante ao que nós vemos registrado também em Marcos, acerca do batismo de Jesus. Talvez não vemos o céu se abrir, talvez não ouvimos um trovejar barulhento, estrondoso, da voz de Deus dizendo: esse é o meu filho amado. Mas certamente, estimados irmãos, pela palavra de Deus sabemos que a cada novo pecador que é convertido, que a cada nova ovelha trazida para dentro deste rebanho, há uma grande festa nos céus. E por isso nós também aqui na terra nos alegramos, festejamos, nos regozijamos, porque é mais um que juntamente conosco celebrará a vida sem fim na eternidade. Esse Cristo, que antes de subir aos céus, declarou para os seus discípulos e para mim e para você, que não nos deixa sozinhos, que está conosco todos os dias, desde quando acordamos, abrindo para nós um sol, um céu bonito, dando para cada um de nós a vida, e não apenas a vida, mas suprindo-a de todo o necessário para que continue a existir e a produzir aquilo que agrada ao Senhor. Estimado irmão e irmã, olhar para este mundo e ver nele sinais de morte e destruição serve para nós como um argumento fiel e verdadeiro de que a palavra do Senhor está cumprindo o seu curso, de que estamos seguindo para dias escuros, cinzentos. Mas não apenas isso, mas dias também de paz, de reconciliação. Não segundo a paz ou a reconciliação que diplomatas, que líderes e governantes nacionais promovem através de guerras, através de produção de armas de destruição, mas a paz
que até mesmo soldados em confrontos, a paz que até mesmo pacientes acamados em situação terminal conseguem desfrutar e descrever, de saber que todas as dores estão passadas, de que todas as dúvidas estão resolvidas, de que todas as incertezas podem então encontrar, firmar-se na única certeza que tem sentido, que transcende essa realidade, em saber se estamos ou não nos braços do Senhor. Nós temos recebido isso. O perdão, seja através da pregação da palavra, seja através dos santos sacramentos. Nós temos recebido também, estimados irmãos, do alimento que sustenta não apenas o corpo, o pão de cada dia e o pão que nos dá a verdadeira vida e que nos mantém alertas, na certeza de que o Senhor quer a cada um de nós na comunhão com Ele. Este pão, este corpo, este sangue, o alimento que o Senhor nos dá cotidianamente e o alimento especial da Santa Ceia, o santo sacramento do altar. Todas essas dádivas que o Senhor nos entrega servem para manter os nossos olhos firmados e focados, olhando para o alto e olhando para a frente, olhando para as tarefas que o Senhor nos deu para fazer hoje, como diz na canção do hino, Caminhando Alegres. Não deixemos para amanhã os momentos de encontro e as palavras de incentivo que nós podemos compartilhar hoje, seja através de um recado pelas redes sociais, seja através de um abraço com aqueles que talvez você não vê há muito tempo. Enfim, estimados irmãos, tempo de advento é tempo de espera de um último e derradeiro Natal. Talvez não aconteça em 25 de dezembro, talvez nem chegue até lá. Fato é que, independente do dia, Cristo virá uma derradeira vez. E isto é verdade confirmada através da história dos fatos que já se cumpriram, que mostram que a palavra do Senhor permanece fiel para sempre. E assim como eu e você temos recebido, agora firmados nesta palavra, firmados nesta rocha que é Cristo Jesus, e os atos e fatos que da sua palavra são trazidos e confirmados para nós, temos uma nobre e importante e urgente tarefa de compartilhar esta mesma boa nova de salvação para aqueles que estão ao nosso redor. Assim fazendo, certamente estaremos alegrando o coração do nosso Deus, que não apenas nos chama, mas nos dá os seus dons, para que nós desfrutemos e que nós compartilhemos algo que talvez na igreja de Corinto não estava sendo bem compreendido. E entre nós, neste tempo de pandemia e de reclusão, temos compreendido? Temos valorizado? Neste ano que estamos iniciando, neste primeiro domingo de advento, sigamos para frente, nos aperfeiçoando nesta nobre tarefa, neste compromisso de compartilhar perdão, vida e salvação, firmada em Cristo Jesus, que veio, que vem e que virá. Amém. E a paz do nosso Deus, muito maior que a nossa compreensão humana, guarde e conserve nossos corações, a nossa boca, a nossa vida, focada e em compromisso com esse chamado que Deus nos fez. Amém.
Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da salvação e mantém-me de espírito voluntário. Amém. Neste momento eu convido a você que pode trazer a sua oferta aqui na casa do Senhor. E a você que não pode, mas que tem condições de fazer isso de um outro modo, através de meios eletrônicos, que possa então ofertar ao Senhor através da conta que tem aí em seu visor. Deus abençoe no seu coração, permita sempre frutificar, que derrame sempre em tua vida também não apenas as bênçãos divinas espirituais, mas também as bênçãos materiais, e que lhe faça conhecedor, conhecedora, boa ou bom gestor das dádivas do Senhor. Amém. Nós queremos cantar do próximo hino, o hino que é tema deste quadriênio, hino Firmes. Bíblia traz segurança e paz, bem
Pela graça de Deus, temos o prazer e a responsabilidade de tomarmos decisões importantes. Uma delas é a escolha de candidatos que hoje estarão sendo somados, eleitos em diversas cidades do nosso país, também aqui na capital do Rio de Janeiro e em algumas cidades da região metropolitana. Por isso é importante que nós, antes de tudo, busquemos com sinceridade diante de Deus, que tomemos o nosso compromisso cidadão e que façamos a nossa escolha. E que ainda que o nosso candidato, porventura, não seja eleito, ou que talvez o nosso candidato que não tenha chegado até aqui, aquele que nós talvez hoje votemos, assumamos sim a responsabilidade de orar por ele e por todos aqueles que já foram eleitos e que assumirão no próximo ano o seu compromisso como representantes municipais. A tarefa é dura. Decisões erradas, muitas vezes tomadas, também há muita sedução e corrupção. Às vezes dá vontade de parar e sair do barco, mas não fomos chamados para isso, não para vivermos alheios ao mundo, mas para orarmos por ele, todas as pessoas que estão nele e que têm a responsabilidade de decidirem não apenas sobre suas vidas, mas também sobre a vida de muitas outras pessoas. Que nós, estimados irmãos, cumpramos este fiel chamado do Senhor, de sermos cidadãos de dois reinos. No reino de paz, no reino dos céus, tudo já está ordenado, nada sai errado, nada depende de nós. Mas nesse reino, boa parte das coisas para que sigam em ordem necessitam da nossa oração, do nosso comprometimento. Assim o Senhor capacite a você e a cada um de nós, cidadãos ou detentores de responsabilidades civis, para que o façamos na alegria de fazermos diante do Senhor. E sob essa mesma alegria também a responsabilidade de que diante do Senhor não se zomba, não se brinca. Queremos também neste dia agradecer por aqueles que estão celebrando mais um ano de vida, por aqueles que estão comemorando mais um tempo de casamento. E aí me permitam me enquadrar. No último dia 27 de novembro, completamos, minha esposa e eu, Luane, 11 anos de casamento, de união civil. Nós também queremos colocar diante do Senhor o conforto, o consolo à família Heller. Nessa última semana, seu Geraldino faleceu e se encontra na glória, na graça do Pai, como nosso próprio colega, o pastor Gilberto, que o acompanhou, levou para ele a Santa Ceia na última semana, na última quinta-feira, e também pôde dialogar com ele sobre a sua esperança de vida eterna. Ele agora, depois de longa luta, está no reino da glória. Também a nossa igreja, de uma maneira geral, a IELB, está enlutada pela família Kuchenbecker, o pastor Horst e sua esposa Úrsula, que nesta semana faleceram de maneira seguida, um após o outro. Ela primeiro e depois o seu esposo, o pastor Horst, que depois de mais de 50 anos de trabalho e serviço, mesmo depois de estar emérito, continuou produzindo e refletindo com toda a igreja sobre os tempos que estamos vivendo. Agora é hora de desfrutar de toda a esperança que ele viveu e nos ensinou para, junto de Cristo, aguardarmos. O chamado dele se confirmou. Ele e sua esposa se encontram na casa do Senhor para todo sempre. Ficam enlutados, saudosos, mas não desesperançados. Seus filhos, suas filhas, noras, genros, netos, amigos,
e congregados. Por estes, irmãos, pedidos que aqui trazemos, oramos ao Senhor, e se você também tem o seu pedido, a sua necessidade, pode também agora colocar diante do Senhor, pois Ele assim nos atenderá. Peçam e vocês receberão. Batam e a porta estará aberta. Oramos ao nosso Deus. Amado Deus e Pai, te louvamos neste tempo de advento, porque assim como vieste na primeira vez, tu dizes e cumprirás a tua palavra de vir de modo derradeiro. Enquanto aquele último dia não chega, Senhor, continua vindo em nossa casa, continua vindo em nosso lar, continua vindo em nossas vidas, para alimentar-nos a esperança, para apontarmos a orientação segura em meio a tantas decisões que precisam ser tomadas, para que não nos frustremos e que não larguemos a corda, Senhor, deste mundo, deste barco, para seguir a deriva. Guarda, ó Pai, a tua igreja sobre a terra. Mantenha sempre unida e firmada no teu evangelho, que se alimente dele e que compartilhe do mesmo com aqueles que estão distantes. Obrigado por esta palavra estar disponível e presente também nesta casa, onde temos a alegria e o fiel compromisso de levar o lema como atitude prática cotidiana em nossa vida. Que Cristo seja para todos, a começar em nosso lar. Senhor Deus e Pai querido, mantém, preserva pastores, professores, fiéis e comprometidos em Tua palavra. Nesta semana, Senhor, lembramos e em Tua presença agradecemos pelos estagiários que estarão sendo designados, também os formandos, ó Deus, para um novo ano de atividades. Pai, guarde a cada um de nós no compromisso e nos preparativos para este tempo de Advento e Natal. Que todas as ciências e artes úteis sejam desenvolvidas e colocadas em prática também aqui, junto de nós. Guarde aos estudantes que neste tempo de reclusão tiveram que se adaptar para manter os seus estudos de maneira continuada e de maneira útil, hábil para o desempenho de tarefas, para o serviço e benefício do próximo. Senhor Deus e Pai, entregamos também em Tuas mãos aos professores, aos médicos, aos enfermeiros, para que olhe, Senhor, por cada um deles em suas santas vocações e permita que a cada um deles seja dado a alegria e o compromisso de cuidar e de oferecer qualidade de vida àqueles que estão diante deles como pacientes, hospitalizados, acamados ou em tratamentos sérios com a saúde. Pai, permite que os pesquisadores consigam identificar e trazer para diante de nós de maneira urgente a vacina e que esta pandemia seja, Senhor, enfim, controlada, seja, Senhor, superada e que, como cidadãos em nossas cidades, em nossas casas, possamos cumprir as nossas tarefas cotidianas. Nesse dia em especial, colocamos ao Teu cuidado todos os que estão trabalhando no setor eleitoral, para que os candidatos, Senhor Deus, que hoje estão sendo votados, de fato atendam com responsabilidade esta vocação e este chamado democrático para que ocupem um lugar de responsabilidade e de serviço. E que não se inclinem, nem sucumbam, Senhor Deus, à corrupção, aos desvios de verba, às vergonhas que temos visto e acompanhado ao longo da nossa história. Pai, não deixe que nós percamos a esperança na Tua providência
e nos teus modos de intervenção em nossas cidades. Pai querido, também pedimos, conceda o consolo e o conforto aos que estão enlutados, aos que estão enfermos. De modo especial, olha pela família Heller, olha pela família Kuchenbecker e outros irmãos e irmãs, Senhor Deus e Pai, que estão nesse momento sentindo a ausência, a necessidade do abraço, do carinho, das palavras de incentivo de seus entes queridos. Dá aos que aguardam, Senhor, a esperança e a certeza de um breve reencontro, segundo a Tua promessa. E que possamos desfrutar na Tua casa, Senhor, das alegrias mil, a começar por Teu corpo e sangue no altar, por Teu corpo e sangue, Senhor, na Tua casa, quando podemos nos reunir, ou quando Tu vens, através dos Teus mensageiros, dos Teus pastores, entregar este bem, esse dom tão precioso em nossos lares. Pai querido, tudo isso nós temos pedido a Ti, agradecido por muitas bênçãos nessa semana que passou, celebrarmos o Dia Nacional de Ação de Graças. Muitos perguntam, Senhor, o que temos a agradecer? Nós temos a resposta. Agradecemos porque temos a vida plena. A vida, Senhor, que ultrapassa as enfermidades do Covid. A vida que encontra a sua satisfação em saber-se reconciliados contigo. A vida, Senhor Deus, que abunda, que vem a cada um de nós a partir da cruz. Um símbolo de morte, mas que por causa da ressurreição de Cristo é para nós um símbolo de vitória. A Tua vitória sobre os inimigos, o pecado, o próprio diabo e a morte. Senhor, recebe nossas petições, acolhe a cada uma delas e, por Tua misericórdia, atenda, Senhor, às nossas necessidades. Nós queremos com alegria também entoar as palavras que aprendemos de Teu amado Filho Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Senhor. Recebam cada um de vocês a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Estimado irmão e irmã, nós queremos compartilhar também com vocês não apenas este culto, mas lembrar, e para aqueles que fazem parte da nossa congregação ou das nossas redes sociais, incentivá-los para acessar, receber e fazer com seus familiares um programa devocional promovido pela editora Concórdia no canal Criança Cristã, chamado 25 Dias com Jesus. Um momento devocional em família, gratuito e disponível através do site que você pode acessar, criançacristã.com.br, pela editora Concórdia, baixar gratuitamente o material e poder interagir com seus filhos, interagir com a sua família no momento devocional, de oração, de leitura bíblica e de uma tarefa manual. E assim enriquecer e contar o verdadeiro sentido do Natal, o verdadeiro sentido do tempo de preparação, preparar com seus filhos na sua casa. Nós estaremos também fazendo aqui, assim que possível, também disponibilizando os vídeos, mas fica aí o incentivo, mais uma vez, para que você se desafie. E talvez se você já tem filhos grandes, volte, desfrute nesse tempo de reclusão também a sua primeira infância, e possa você também, junto na árvore de Natal, poder decorar, enriquecer e reaprender das muitas histórias sobre o Natal. Tá? Fica esse incentivo para vocês.
Material devocional também da editora Concórdia, o Castelo Forte, os 5 Minutos com Jesus, estão disponíveis tanto no site quanto aqui na congregação. Vocês têm os contatos e podem nos procurar. Que Deus abençoe a cada um de vocês, uma semana rica e abençoada neste advento. Deus esteja com vocês, vamos cantar do último hino. Festivos no ar, vibram acordes no lar, cessem prantos e dor, vence as mágoas do amor, do meigo infante Jesus, trevas transformam-se em luz. Canção da multidão celestial.